Pessoal, tudo bem? Um vídeo de continuidade ao assunto sobre o jejum intermitente. Então, ficou algumas dúvidas, tem alguns pontos a serem destacados. Lembrando que eu vou estar deixando todos os estudos na descrição. Nesse vídeo vai ter uma quantidade um pouco maior de estudos, alguns em humanos, outros em animais, tá? Bom, primeiro que é assim, sempre começar o jejum aconselhado, orientado por um médico e uma nutricionista. Por que disso? Não só pela margem de segurança, mas também pelo fato que assim você consegue definir claramente os seus objetivos. Não só do ponto de vista estético, da composição corporal, mas do ponto de vista laboratorial. Qual que é o intuito que você está fazendo o jejum? Então assim você consegue verificar, por exemplo, seus níveis de insulina, seus níveis de glicose, todos esses parâmetros que podem ser ajustados com o jejum intermitente. Então, não faz muito sentido, se você tem acesso, iniciar de modo autônomo, sem o aconselhamento e o acompanhamento de um profissional. O vídeo tem mais o caráter informativo para demonstrar alguns estudos que trazem os possíveis benefícios que a prática do jejum controlada e por um tempo especificado podem trazer, tá? Então, assim, de modo geral, se aconselha a começar o jejum por 12 horas. O que isso significa? Você para de comer às 8 horas da noite e inicia a se alimentar novamente depois 8 horas da manhã, um exemplo. Tem outras práticas? Aliás, assim, um benefício um pouco maior é você estender até 16. Tem outros autores que falam de 24. Tem autores que falam o jejum dia sim, dia não. Tem vários protocolos de jejum. De modo geral, 12 horas você se adapta à sua condição metabólica. Uma vez que você não está adaptado muitas vezes, aumenta para 16 horas, tá? Mais aconselhado era o seguinte, que se você, no período anterior, ajustar a sua dieta um pouco para uma dieta um pouco mais baixa de carboidrato, aumentar um pouquinho as gorduras boas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, então abacate, nozes, castanha, azeite, e você deixar os carboidratos predominante de baixo e médio índice glicêmico, porque assim você já controla os seus níveis de insulina e de glicose. Lembrando que quando você opta por uma dieta com carboidrato de baixo ou médio índice glicêmico, as vantagens são duas. Uma, que você não dá um pico de glicose muito alta no sangue e, consequentemente, um pico de insulina muito alto. E você mantém os níveis estáveis de glicose. Isso facilita muito quando você entra no jejum para ter esse metabolismo da glicose compensado e evitar que você apresente algumas manifestações sintomáticas, até um pouco de queda glicêmica, tá? Que pode ocorrer, mas é contornável de acordo quando você vai ajustando o seu metabolismo a essa condição. Tá bom, pessoal? Bom, algumas condições que já foram demonstradas em humanos é a redução da inflamação, a redução da inflamação em estudos em humanos. Então, por exemplo, você nota a redução do fator de necrose tumoral alfa, que é um marcador de inflamação, a proteína C reativa, que também é outro marcador de inflamação. Então, quando você faz estudos em humanos, você verifica isso. Isso é importante porque as doenças crônicas muitas vezes estão associadas a um caráter mais inflamatório. Como eu falei, você tem o controle de alguns hormônios. Então, nos estudos mostram muito bem que você tem controle do IGF-1, tá? Da insulina e também dos níveis de glicose. Isso é importante, e a regulação dos níveis dos hormônios relacionados à saciedade e à fome, como eu falei no vídeo anterior, tá bom? Quando você pega estudos em animais in vitro, é interessante porque teve até um prêmio Nobel há pouco tempo que demonstrou ali a tese da autofagia. Ou seja, quando você tem a degradação e a remoção de organelas e materiais dentro da célula que já não fazem mais parte do metabolismo saudável, como se fosse uma espécie de lixo celular ou organelas e materiais disfuncionais que precisam ser limpados. Então, essa reparação, essa limpeza, ela é feita durante o período de jejum. Pelo menos isso é demonstrado a nível de animais in vitro, né? Ou
ou a nível celular de laboratório. Em humanos, isso é um pouco mais difícil de se demonstrar. No entanto, em teoria, isso pode acontecer. Assim como outro benefício que citam é a neuroplasticidade. Por quê? Porque você tem um aumento do BDNF. O BDNF é um fator cerebral correlacionado com a neuroplasticidade, ou seja, com a neuroplasticidade e a neurogênese, a formação de novos neurônios e a adaptabilidade a uma melhor condição dos neurônios vigentes, tá? Então, essas são duas condições também que são verificadas em animais, ainda em humanos é difícil. O que você tem em humanos são estudos demonstrando, como eu falei, melhora da glicemia, melhora dos índices de insulina, melhora da hemoglobina glicada. Quando você pega outros parâmetros, por exemplo, melhora da pressão arterial, melhora do LDL, você tem outras questões. Sempre lembrando, como eu falei, passar no médico, no nutricionista, para adaptar e controlar as outras condições que favoreçam todos esses benefícios, né? Isso não é uma prática milagrosa ou nada do gênero. Sempre lembrando, uma dúvida frequente, principalmente de quem não é da área da saúde, é o seguinte: se eu não forneço durante 12 a 20 horas glicose, consequentemente o organismo não vai ter falta de glicose e dificuldade na geração de energia? Veja, claramente o organismo ele é adaptado a várias condições. Ele tem processos que possibilitam outras fontes energéticas, por exemplo, a gliconeogênese. Então utiliza outros substratos, por exemplo, aminoácidos e substratos de gordura para a formação de ATP também, de energia, do mesmo jeito que a glicose. Então isso é muito importante ter essa consciência, que não há falta de energia, há outros processos. O que pode ter é uma pessoa que tem um metabolismo descompensado por excesso de níveis de insulina, por uma inflamação muito grande. Então, isso o médico precisa verificar individualmente. Nesses casos, pode ser que ela tenha alguma sintomatologia quando submetida ao jejum, mas são casos específicos. De modo geral, a maior parte das pessoas que não utiliza, logicamente, em jejum, exercício extenuante, é bem adaptada à condição de jejum controlada diariamente. Por quê? Porque tem outros processos, gliconeogênese e alguns outros mais específicos. Tudo bem, pessoal? É importante essa consciência desse processo, porque senão a pessoa acaba ficando paranoica, que vai se sentir mal, vai faltar energia, e que não é uma verdade na maior parte das vezes. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu vou estar deixando os estudos na descrição. Como eu falei, recapitulando, você tem benefícios, alguns demonstrados em estudos em humanos, basicamente ali das melhoras dos padrões metabólicos, do metabolismo da glicose, controle de hormônio, melhora dos índices de pressão arterial, a redução, consequentemente, do peso, tá? O ideal é que se faça previamente uma dieta controlada dos níveis de índice glicêmico e a questão aumentar um pouquinho as gorduras boas. Você tem em animais demonstrando benefício nos parâmetros de neuroplasticidade, de neurogênese. Em humanos, melhora ali dos parâmetros inflamatórios. O que você tem em animais também é a demonstração ali do processo de autofagia, que foi o processo demonstrado pelo Prêmio Nobel, ou seja, de degradação de organelas e moléculas não funcionais nas células, tá? Que teriam lá como um lixo celular atrapalhando o processo celular. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, importante consultar um médico, um nutricionista ou nutrólogo para adaptar isso a uma estratégia consciente mediante aos seus objetivos e aos seus exames de sangue, porque quem faz o que não sabe encontra o que não quer. Então é muito importante essa adaptabilidade. Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.